Bah, eu tô bem feliz porque eu tô rezando, tô me confessando, tô indo na missa, tá indo tudo muito bem. Eu acho que vou conseguir ser santo. O que é difícil é só a vivência das virtudes, né? As o quê? As virtudes? E aí, tudo bom, meus queridos? Fala, Como é que Pablo. vai, dona Aline? Muito bem, o senhor? Eu tô perfeitamente bem. E aí, seu Vinícius? Eu tô aí que nem o Marcelo D2, né? Só que em vez da busca da batida perfeita, eu tô em busca da virtude perfeita. Ai, meu Deus. Tá vendo? O único problema é que agora é meio-dia, né? E aí a fome vai pegando. O episódio vai ter 5 minutos que a gente já vai direto pro... Se o episódio ficar curto, não é por causa do almoço, tá, galera? Então, segundo episódio da nossa trilogia Livros para Louvar de Joelho. A Conquista das Virtudes. Padre Francisco Faules. Herbert Richards. Padre Francisco Faules, então, nos traz o segundo livro da nossa trilogia, que é A Conquista das Virtudes. E o que é isso? O que é virtude? Né? No primeiro episódio da trilogia, nós falávamos sobre esse entendimento de, ok, Deus, ok, rezar, ok, não sei o que, ok, tal coisa, beleza, tô vivendo. Mas aí, no nosso exame de consciência, a gente começa a notar que, mas eu tô toda hora errando em tal coisa. Ah, mas todo dia eu faço tal coisa desse jeito e eu não tá dando muito certo. E aí existe uma graça que Deus nos dá, que são as virtudes, né? Ele nos dá e nós corremos atrás. Então, como tudo, né, na nossa vida de católico, tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Não seria diferente com as virtudes, não é mesmo? E virtudes, bom, se você já está há algum tempo na igreja, eu acho que no mínimo umas 80, 90 palestras já teve sobre virtude, né? Ou, sei lá, não diria palestra, formação, qualquer coisa do tipo sobre virtude. Porque é um tema que a gente fica sempre batendo, né? Tem a galera que não sabe o que é, e tem a galera que sabe o que é e tá toda hora batendo em cima de virtude. Aí tem a virtude Maria, virtude não sei o que lá, a virtude São José, a virtude tal, a virtude não sei qual, as virtudes desse santo, a virtude não sei o que. Tem 300 tipos de forma de falar sobre virtudes. E o livro, ele traz uma forma prática de como conquistar as virtudes, né? Uma coisa que eu achei interessante que tu falou, né? Desse tema do exame de consciência, da volta na vida espiritual, daí a gente percebe a necessidade das virtudes. Isso é muito verdade, assim. Quando a gente faz esse negócio do exame de consciência, que a gente falou no outro episódio, a gente consegue rastrear os pecados. Como assim? Vamos supor lá, um dia o cara faltou aula lá por preguiça, pra ficar em casa, dormindo, sei lá, vai saber, né? Mentir que tinha acontecido alguma coisa. Aí quando ele, antes de confessar, ele vai fazer o exame de consciência. Naquele dia eu menti. Ele vai pensar, vai lembrar do exame de consciência, e no dia anterior eu tinha comido demais. Então eu comi muito naquela noite, pecado da gula, daí eu fiquei todo enfastiado. No outro dia eu tava com preguiça e por isso eu menti. Veja que é um pecado que leva a outro pecado, papapá, tu vai rastreando. Ou seja, o problema tá lá no início na gula. E qual é que é a virtude que combate a gula? É a temperança. Então, as virtudes são esses remédios, as virtudes são essas forças, né? E quando a gente começa a prestar atenção na nossa vida, a gente começa a prestar atenção quais faltam. E na verdade, no começo até é um pouco desesperador, porque a gente olha e percebe, falta todas, né? Falta todas aqui. A gente percebe que não é que a gente tenha uma virtude ali que, tá, beleza, essa aqui show, né? Vou correr atrás da outra. É que um pouquinho... Alguma talvez a gente tá bem, mas não. Aí quando a gente vai estudar, a gente vai entender realmente o que é a virtude, até que ponto. Temperança. Não, mas eu não saio gritando com todo mundo, né? Eu não explodo, né? Eu sei a medida certa de qual, né? Bota o tanto de açúcar necessário, bota ali o tanto de sal necessário, né? Eu sei cozinhar bem. Eu sei cozinhar bem, eu sei o sal da terra certinho ali, beleza? E aí quando tu começa a estudar, a ver o que realmente é a temperança, tu vê... Então quer dizer que eu não tô tão bem nessa virtude, assim. O que faz muito sentido, né? Porque não seria
correto, não faria sentido o cara... a minha temperança é perfeita, só que eu não tenho fortaleza. Não, isso não tem sentido, porque nós somos uma coisa só. Então, quando uma coisa tá capenga, a outra vai ficando, né, mais naquelas. Como a gente vai falar mais adiante, quando explicar um pouquinho cada virtude. Certo. Mas antes de entrar especificamente nessas virtudes, é importante a gente entender o que é virtude, né? Qual que é a definição no Aurélio de virtude, né? Não, isso aqui até é algo que diz no livro, né? E é bem importante a gente ter. Normalmente, quando a gente fala de virtude, a gente pensa que é uma coisa boa que a gente faz, é um hábito bom que eu tenho, né? Mas, na verdade, não é lá tanto isso, assim, né? E eu acho até interessante que o padre Francisco Fausto, ele fala, né? Que muitas vezes as pessoas têm algumas boas qualidades, mas são coisas que já estão ali, não significa necessariamente que seja uma virtude. A pessoa, ela pode ser doce, mas nem sempre ela vai ser e vai acontecer alguma coisa assim, não é porque ela foi atrás disso, né? E eu acho muito interessante que a definição do catecismo é que a virtude é uma disposição habitual e firme para a prática do bem. Então, é realmente isso, né? É uma disposição que a gente tem, não é algo que a gente acorda de manhã e pensa, hoje as fadas disseram pra mim que eu serei uma pessoa boa. Não. Aline, por favor, né? Vamos cuidar um pouco com questões de heresia no nosso episódio, porque fada é uma coisa um pouco herege. Vamos falar sobre a verdade, né? A tua lua tava no lugar certo. Não, isso com certeza. Por isso que tu acordou com essa predisposição. Então... É bem coisa de taurino falar isso. É uma disposição, então eu me disponho a isso. É habitual e firme, então é um hábito que eu vou desenvolvendo e é firme. Esse negócio de habitual e firme é importante porque não é assim, nossa, uma vez eu dei uma esmola, logo eu sou uma pessoa muito boa. Não é isso não, irmão, não é bem no assim. Natal, né? É, exatamente. Então, em Natal é o que você fez, olha de novo aí a mesma história. É um hábito, né? E hábito, ele é praticado. E é firme porque não é fácil. Quando a gente vai desenvolvendo, quando a gente vai indo por conquista, não é o presente das virtudes, é a conquista. E como qualquer conquista, tem peleia, tem suor, tem lágrimas, tem essas coisas todas, né? Então a gente tem que estar firme pra isso. Senão a primeira atrapalhada a gente vai acabar quebrando a cara no chão, né? E a virtude vem do latim também virtus, que é daquela raiz vir. A raiz vir, em latim, dá origem ao termo homem e também a virilidade, né? Que é a coisa da força, da garra, um negócio viril, né? Então, é a coisa de força. A virtude é uma força para praticar o bem. Um negócio que tá ali. Não é uma coisa, naquele dia eu senti uma emoção boazinha e daí eu fui generoso. Não, eu sou generoso sempre. Não tava afim de lavar essa louça, mas eu vou lavar porque eu sou uma pessoa generosa. Cara, não vai pensar isso, né, irmão? Mas o cara que tem a virtude, né? Então é aquela força, aquele negócio, aquela garra, assim, né? E é algo que depois vai meio que se entranhando na nossa vida. A gente vai praticando e quanto mais se pratica, mais natural é. Isso é uma coisa bem importante, que eu acho que é legal a gente falar já do início, né? A virtude é muito importante para nós católicos, é um negócio assim absurdo. Por quê, meu irmão? Veja duas coisas. Não, veja só uma, senão vai ficar muito grande. Mas, o que é, né? Quando alguém vai ser canonizado, iniciar um processo de canonização, o que é a primeira coisa que se observa? Não é pedir pro cara fazer um milagre, que isso é uma parte do processo, isso é lá no fim. Primeiro, se observa se a pessoa viveu as virtudes heróicas. Por quê? Porque viver as virtudes de um modo heróico é viver como Cristo. Ou seja, é aquilo que diz, né, o próprio Cristo, né? Quem faz aquilo que eu digo, construiu a casa sobre um alicerce firme, né? Não sobre a areia. Colocou em prática o que ele falou. E colocar em prática é ser uma pessoa virtuosa, é ser como Jesus. Então não dá pra ser cristão, eu só rezo, mas eu não mudo o jeito que eu vivo. Se você segue a Jesus, você vai se parecer cada vez mais com ele, vai ser cada vez mais uma pessoa virtuosa. E por falar em construir a casa, né, no terreno, é o que na introdução ali, logo no começo do livro, o Padre Fausto nos chama a atenção, que é esse cuidado, e ele traz ali alguns pontos que são referentes a algumas falhas, né? Porque nós somos o edifício de Deus, certo? Lá tá, né, no Evangelho, né? Diz que nós somos o edifício de Deus. E um edifício, né? Pra galera que não tem muito conhecimento aí, ou até quem tem, né? A gente tem uma construção e nós pensamos nela como fundação,
blá, blá, blá. Aí depois vem o alicerce, aí depois vem as paredes, depois vem o telhado, depois vem o reboco, enfim, né? Tem toda a parte da Ele ficou construção. todos os episódios esperando pra poder mostrar os seus conhecimentos arquitetônicos e essas coisas todas. E nem falei tão certo assim, né? Tô falando por cima. E por nós sermos um edifício de Deus, nós temos que ser construídos, vamos botar assim, numa rocha firme, como o próprio Jesus nos pede. E aí, o Padre Fausto, ele nos dá alguns erros que, conforme nós vamos lá, lembra do primeiro episódio, tá? Sempre lembra do primeiro episódio, porque nós estamos construindo, nós estamos nos edificando para a santidade. E aí, a gente tem lá aquela base e tudo mais, e lembrem que a gente precisa do diretor espiritual, que é o nosso engenheiro ali responsável pela obra, ele vai vendo como é que está sendo construído, vai dando as direções ali. E aí, a gente tem que cuidar com alguns problemas, porque a gente pode estar indo com a maré, né? Deixando a maré nos levar, e a gente está lá com uma falha no alicerce, né? E a falha no alicerce, ele diz lá que é uma falha que é mencionada por Cristo. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, é importante que antes de vivermos as virtudes, nós saibamos o porquê estamos vivendo e aonde nós estamos infundando elas. Até porque o próximo tópico que a gente vai falar aqui, lembrem-se disso, tá? Depois nós temos uma falha de projeto, porque não adianta a gente fazer o nosso alicerce ali num terreno ruim, aí vai chover e vai desmoronar tudo, né? Depois nós temos a falha do projeto, que é a segunda falha, que é do mau projeto de execução. Ou seja, vamos supor que a gente lá olhou o terreno, tá? A minha base, a minha fundação vai ser em Cristo. Beleza, ótimo. Agora eu vou fazer o projeto. O meu projeto vai ser seguir Lutero. É um projeto, mas é um mau projeto. Vai ser rezar só no final de semana. É uma falha do projeto, né? Tu pensou, tu edificou, beleza, né? Então, por isso que é muito importante a gente também ter cuidado com isso, porque às vezes nós temos irmãos protestantes que, segundo, para eles ali, eles estão à base de Cristo, o conhecimento deles chega somente até aquilo ali, às vezes ignorância, ou às vezes, enfim, por diversos motivos, né? Eles estão ali nos protestantes. E é importante nós cuidarmos com essa falha do projeto, né? Porque a gente tem que projetar e ver, tá, eu tô com a base em Cristo, mas como vou projetar, como vou fazer a minha vida, né? E aí a gente tem as virtudes, que são alguns pontos. Aí nós temos a vida pública de Cristo, que também é o nosso projeto, nós devemos nos assemelhar a ele. E aí, em terceiro ponto, ele traz uma falha, que é uma falha de material, que são os materiais ruins. Então, eu achei um bom terreno, eu fiz a base, eu fiz um ótimo projeto, um detalhamento técnico maravilhoso pelo método BIM lá, com tudo calculado, orçamento, sei tudo que eu vou gastar de tijolo, de reboco, de mão de obra, de tudo, tá perfeito. Mas, na hora de ir lá comprar o material, eu vou comprar o mais barato, eu vou comprar o material errado, né? Então, essa construção das virtudes, essa conquista das virtudes, ela passa sim por um planejamento. Ou seja, o que seria essa base, né? Então, tô falhando em tal coisa, tá aqui. Como é que eu vou melhorar essa tal coisa? Eu vou melhorar, ou eu vou conquistar, correr atrás dessa virtude de tal forma. Esse é o projeto. Mas quais são os materiais que eu estou utilizando para isso, né? Eu preciso vencer a castidade, mas o material que eu tenho é deitar com meu telefone e meu fone de ouvido todos os dias no meu quarto e abrir o Instagram lá para olhar umas bobagens, né? Ou para ouvir aquela música que vai me levar para um pensamento, né? Ou qualquer outra coisa. Mas enfim, é importante cuidarmos com isso, porque a gente pode muito bem estar na rocha, estar com um projeto bom, mas edificar com os materiais errados, né? E os materiais corretos são as virtudes. Os materiais corretos é o que o próprio Francisco Fausto nos traz ali nesse livro, né? Que é um passo a passo, um ponto a ponto de cada virtude. E aí, voltando lá um pouco no início no que a Aline falava, é extremamente importante, né? Que a gente às vezes acha que, bom, eu sou um homem bem virtuoso, né? Eu sou bom, eu não brigo. Eu não roubo e não mato logo. Então, eu não choro
as coisas não me abalam, alguém Sinal de que eu morre sou na minha forte. família e eu não choro, então eu tenho fortaleza, né? Eu sou aquela rocha firme ali dentro de casa e tudo mais. Mas aí o padre nos traz uma atenção muito grande, que é o ponto de virtude ou miragem. Fala também sobre as falsas virtudes, para nos atentar e tipo assim, né? As falsas virtudes é maravilhoso, porque é um erro de projeto lá no alicerce. Porque as falsas virtudes, o que é uma falsa virtude? Não, eu sou um homem justo, porque eu quero que todos me conheçam como um homem justo, né? Eu quero que lá no serviço todo mundo saiba que eu sou justo com os meus funcionários, que eu sou justo com os meus colegas, que eu sempre falo, mas qual é o objetivo dessa justiça, né? E aí são as falsas virtudes, e aí também é a questão das virtudes ou miragens, né? Isso, então a gente tem as miragens, a gente sabe que miragens são aquelas coisas que a gente acha que tá vendo no deserto, né? A gente acha que é uma coisa, mas no fim das contas é bem outra. E às vezes a gente vive essas coisas com aparência de virtude, mas na verdade é um vício tenebroso que tá ali dentro, né? Porque vejam como eu sou humilde. Nossa, olha só. Porque eu sou um católico bom, eu vou à missa, olha só, aprendam todos comigo como eu sou bom. Não é nada, meu querido. Um baita de um vaidoso. Toma vergonha nessa cara, né? Então, a gente tem esse negócio de vaidade que tá ali intrínseco, né? Que é aquilo que fala Jesus no Evangelho de São Mateus também, né? Quando ele fala para os fariseus que eles são como sepulcros caiados, né? Ou seja, caiados porque estão cobertos com cal para disfarçar, mas por dentro são como um sepulcro. Ou seja, o que tem num sepulcro? Ossos, decomposição, não tem nada que presta ali. Então são como sepulcros caiados, tem uma imagem que parece boa e tal, mas na realidade no fundo não é aquilo ali. E vive muito, muito errado, né? A gente vive para que os outros vejam. Ou é uma virtude vaidosa, ou é uma virtude vitrine que a gente se expõe, né? E como diz, né? Toca a trombeta para que todo mundo veja e diz, olha só, olha como eu sou bom e tudo mais, como eu faço as coisas bem. Ela começa num espelho para que a gente contemple o nosso próprio egoísmo e fique olhando, nossa, vai crescendo em vaidade. E às vezes o oposto também, né? Faz uma coisa boa e não toca a trombeta. Tipo, eu fiz uma coisa boa e não postei em lugar nenhum, não falei pra ninguém. Nossa, como eu sou bom, eu não sou que nem esses que ficam postando por aí. Eu não sou como os hipócritas que rezam em pé nas sinagogas. É mais ou menos isso aí, Né? E é terrível, terrível. No fim tá errado tudo, né? Não tem cabimento. E tipo, a importância da direção espiritual é que quem vai te falar isso aí muitas vezes vai ser o teu diretor espiritual. Porque, lembra, quando tu conversa com o padre lá na confissão, tu vai falar os teus podres, né? Tu vai confessar os teus pecados. Quando tu conversa com o padre na direção espiritual, tu vai falar sim as tuas coisas boas. Tô rezando assim, tô fazendo tal coisa, será que e isso às vezes às vezes realmente são coisas boas, e tipo, não que ele vai ficar rasgando elogios, mas daqui a pouco tu vai estar falando, não, porque eu não sei o que lá, e eu não sei lá o que, e blá blá blá, e o escassachê, blá 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 blá, e ele vai dizer, pera aí que tem uma coisa errada nisso aí, segura o teu pagode, né? Tudo muito bom, tudo muito bem, e aí, pena que tá errado. Aí entra aquela sombra, né? A sombra de Mordor. Que é o hedonismo. O padre compara no livro o tema do hedonismo à sombra de Mordor, porque no Senhor dos Anéis, como vocês lembram, tem todo o tema de Sauron que tá indo dominar a Terra-média e aquelas sombras de Mordor que estão aumentando e meu Deus do céu, e mais ou menos é assim o hedonismo tanto na nossa sociedade quanto na nossa vida privada. E aí eu vou ter que fazer uma digressão aqui, vai ficar talvez fique um pouco grande, mas no final vai valer a pena. Quando eu falei, a gente vai ter que falar sobre virtude, eu vou ter que citar Platão. Aí o Paulo deu risada, né? Mas por quê? Veja bem. As virtudes se dividem em virtudes humanas, que são aquelas que todo mundo pode e deve buscar, né? E as virtudes teologais, que são aquelas que são dadas por Deus, né? Teologais são fé, esperança e caridade. É dada por Deus, é o fruto do Espírito, não é que eu vou me esforçar para aumentar a minha esperança. Não, é um dom divino. Embora pressupõe nosso esforço e tal, mas é sempre uma graça de Deus. As outras a gente pode buscar por nós mesmos, embora também, com Deus, é claro, fica mais fácil, fica melhor a coisa. Da onde vem essas 4 virtudes humanas? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Cara, vem de Platão, cara. Século IV a.C.
Sim, veio de Platão. A igreja pegou isso aí e viu, olha, isso aqui faz muito sentido. Batizou e disse, vamos usar esse negócio aqui. Por que eu tô dizendo isso? Porque vejam bem, às vezes a gente tá lendo alguma coisa muito antiga, tipo Platão, mas tem outros escritores aí. Tipo, os caras nem conheciam, era antes de Jesus nascer. E parece que é um santo falando. Eu tava lendo Sêneca essa semana. Sêneca falando, que é um autor romano, dele lutando contra os vícios dele. Eu até mostrei pra Aline, olha isso aqui. Parece Santo Agostinho, mas o cara é antes de Cristo. Por quê? Porque eles eram homens que tentavam viver a virtude. E ao tentar viver a virtude, eles viam que tinha dificuldade dos vícios, dos prazeres, um monte de coisa. Nós somos um mundo onde ninguém tenta viver a virtude. E aí entra o tema do hedonismo. Hoje em dia a gente não está acostumado a viver a virtude, a batalhar. Pelo contrário, o discurso é outro, não, Deus me livre se estressar. Não, tu não pode como é que chama? Sobrecarregar com essas coisas. Não, tem que ter o amor próprio. Tem que ter autoafirmação, não sei o que. Deus me livre, sabe? Não tá acostumado a fazer coisas para fomentar a virtude. E aí a gente não se dá conta de quanto a gente tem um monte de vícios, de como a gente é apegado a prazeres, a coisas pequenas, coisas ridículas às vezes, mas que nos aprisionam. Se não for, sei lá, qualquer coisa tosca, não sei. Eu só gosto de refrigerante da marca tal. Se for outro eu não tomo. E às vezes o cara perde a paz por causa de uma coisa dessa, entende? Quando Jesus diz lá, felizes os pobres de espírito, né? Num evangelho ele diz felizes os pobres e num outro ele diz felizes os pobres de espírito. Não são contraditórias as coisas, né? Por quê? Porque a gente tem que viver, como diz São Paulo, se viver na pobreza e se viver na riqueza. Então usar das coisas, mas ser livres dela. E essa coisa do hedonismo não nos permite isso. É essa sombra que vem e nos escraviza e faz a gente ficar preso a isso tudo. E aí por isso que eu quis citar Platão e esses homens que nem conheceram a Jesus. Por quê? Porque com muitas aspas, tá? Isso não é literal, mas eles são quase mais cristãos do que os cristãos de hoje. Porque os cristãos de hoje não reconhecem que tem toda essa batalha e eles, que nem conheceram Cristo, tentavam e viam essa dificuldade. Mas veja bem, aí a gente consegue perceber a natureza humana buscando a Deus. Eles não sabiam muito bem, mas a própria... Porque aquilo ali sai deles, entre aspas, né? Mas é inspirado por Deus. Claro, claro. Então, assim, a gente vê que eles estão buscando a Deus. A natureza humana, às vezes não, né? Tipo assim, católico. Né? Mas não, é a própria natureza, a nossa essência, eu diria, sei lá, humana, buscando a Deus. Que é o que acontece. Santo Agostinho, exatamente. Né? A gente está sempre buscando a Deus. E... Só mais um ponto, a igreja pegou o que ele falou e colocou lá, né? Não, vamos pegar esse negócio aqui, vamos rebatizar. Mas isso, claro que com muito cuidado e tudo mais. E a gente pode perceber tanto que São José é um homem virtuoso, mas no Evangelho não existia virtude. Ele era um homem justo. Logo, um homem justo é um homem virtuoso. Isso é uma comparação que se faz, né? Porque não se tinha assim, ele era tal coisa. Tudo bem que justiça é uma das virtudes, mas quando se falava num homem justo, por quê? Porque é um homem virtuoso. Um homem santo, né? Um homem santo, exatamente. E isso é interessante, a questão das virtudes, né? Pegando essa questão toda de que são elas que o Vini falava antes da questão do hedonismo também, né? A gente falava disso. E aí o catecismo ele também nos traz que as virtudes elas regulam os nossos atos e ordenam as nossas paixões, guiando-nos segundo razão e fé. Então a gente junta todas essas coisas. Não é só algo meio místico assim que brotou e veio ali, mas é algo também que conversa com a nossa razão. A gente consegue chegar às virtudes, à vivência de virtudes de uma maneira racional também, né? E perceber a importância disso pra nossa vida. É uma questão de vontade e de atos deliberados, né? É uma questão de, tipo assim, a virtude, ela necessita a nossa ação pra que a gente possa lutar e concretizar elas, né? Então a virtude é algo que, tipo assim, gente, não vai ser uma coisa fácil. Nada é fácil, né? Nada é fácil. Mas a virtude vai ser muito mais difícil, porque vai contra nós. Se a gente precisa lutar para conquistar aquela virtude, é porque a gente não tem ela. Então, se a gente não tem, vai ser difícil sim. Pensem em vocês, assim, a questão, vamos supor ali, da humildade, né? Ou até mesmo as que são infundidas em nós, né? Esperança. Tem gente que não tem esperança.
né? Tem gente que não tem esperança nenhuma, tipo assim, ai meu Deus, acabou tudo, agora já era, agora não sei o que, e tá nesse, né, nesse desespero e perde Deus, porque o desespero é a ausência de Deus. O desespero é sempre coisa do demônio, né? Porque, por exemplo, se o sujeito peca e se desespera, é aquilo de Judas que a gente falou no negócio dos apóstolos, né? Que se matou e tal. Então, não tem como se desesperar se o cara tá em Deus e tal, né? Não dá. Porque, justamente, enquanto há vida, há esperança, né? Exatamente. E além dessa introdução, assim, sobre as virtudes e tudo mais, aí tem muito mais coisas dentro do livro, só de introdução, só de explicação, só um pouco sobre isso que a gente falou agora. Mas aí o livro ele diz então sobre essa importância de lutar, da luta, de concretizar e da perseverança também, né? Não, antes da gente falar da perseverança, eu acho que só queria voltar ali para pegar um gancho do que o Vini disse da questão de hoje, de amor próprio e é melhor a gente não se estressar com essas coisas e ficar vivendo assim. E o que acontece? A gente vai, pelo hedonismo, a gente vai deixando de sentir, a gente vai deixando de ser, na verdade, um ser humano. Porque a gente perde a gente perde o contato com o amor de Deus, a gente deixa o nosso coração perdido, a gente deixa o nosso coração atrapalhado, a bússola perdeu o norte, né? Ela tá completamente perdida, então a gente para de olhar para Deus e a gente começa a olhar para qualquer outra coisa. Então a gente vai indo e vai levando e aí de repente a gente tá paralisado, né? A gente não sente, não tem, né, o amor de Deus, a gente não percebe o amor de Deus. Porque tudo que ele fala, tudo que ele nos traz é algo errado. Não, como assim? Como que Deus me pede pra amar o próximo? Sabe, se o próximo me é tão pesado, como que eu vou amá-lo? Né? Como que eu vou servir ao outro se isso exige que eu saia do meu egoísmo? Né? E como que eu vou servir alguém que vou ter que acordar às 6 horas da manhã? Mas tá louco? Não, eu preciso das minhas 9 horas de sono. Né? Aí depois a gente vai indo e ao passo em que a gente perde o amor a Deus, a gente também perde o amor ao próximo e a gente não ama a Deus, não se percebe amado por Ele e da mesma forma a gente entende, mas se Deus não me ama e enfim, eu não preciso amar o outro e aí vai perdendo isso e deixa de ser um ser humano. Também a gente não se ama, porque o amor ele faz com que a gente seja melhor, ele faz com que a gente queira ser melhor. E aí nessa de, não, mas eu não quero, isso aqui não é bom. Tá errado, eu vou ficar aqui nos meus errinhos, nas minhas mazelinhas, porque é mais confortável, porque tá te perdendo, tá errado, sabe? Se a pessoa te diz, tem que corrigir isso, tem que organizar aquilo, tem que ajeitar aquele outro, é porque te ama. Se te deixa perdido ali, não ama, né? Não tá um pouco te deixando pra ti. E aí a gente vê que a questão das virtudes, elas são muito mais importantes do que um assunto batidinho que tanta gente fala. Elas são absolutamente essenciais pra nossa vida, né? Não só na vida cristã, na vida católica, mas na vida humana mesmo, né? Na vida normal. Porque é questão de ser gente, né? Isso é uma coisa. Eu lembro de um padre que dizia assim: a santidade é como pendurar um quadro numa parede. Antes de pendurar o quadro, tem que ter a parede. As virtudes são essa parede. E hoje em dia a gente tem um déficit muito grande de virtude, não por causa da cultura, do hedonismo e tal, que influencia muito, porque a gente vai escutar sobre isso a primeira vez lá na vida de adulto e tal. Às vezes a gente tem uma educação que a gente termina sendo uns mimados, então a gente precisa aprender a ser gente. E aprender a ser gente é ser uma pessoa virtuosa. Por isso que eu tava falando antes, né, desses homens que nem conheciam a Cristo, mas eles viram a necessidade de ser uma pessoa justa, etc. Tudo isso, eles se davam conta disso, né? E às vezes a gente não se dá conta. E a gente quer ser santo, ter experiência mística. Meu Deus, porque Deus não fala comigo. O cara não vive nem as virtudes cardeais ainda, que não são nem um negócio sobrenatural, são um negócio natural do ser humano, né? Nem isso. Quer ser santo, né? Mas não tá nem sendo gente.
E é importante. E essa questão da perseverança, eu acho que é muito válido também, porque a gente tem que deixar bem claro que não é fácil viver a virtude. E a virtude, ela vai muito de encontro com aquilo que nos é custoso. Eu preciso viver a virtude da temperança. Mas, poxa, é difícil tu deixar de comer uma coisa que tu gosta. É difícil tu sacrificar esses teus prazeres mais sensíveis, assim, porque é bom. Tu tem que fazer todo um movimento contra aquilo que tá te animalizando. É importante ser generoso, mas tudo bem, a gente realmente é importante, mas na hora de ser generoso, na hora então de botar pra moer, é que o bicho pega, porque tu vai te bater contigo mesmo, vai ter a luta do homem velho pro homem novo, né? Então a gente tá ali e se bate e vai, porque exige. A gente olha pra vida dos santos e pensa, nossa, mas São Francisco foi um homem tão assim abnegado, né? Mas ninguém fala da luta que teve ali, tava ali beijando o leproso, abraçando o leproso, e o fedor daquelas feridas, o nojo que ele sentia. Ninguém fala do coração de São Francisco que se rasgava pra vencer a si mesmo e ir de encontro ao outro, né? Isso é virtude, e isso não é um negócio que é tranquilinho de fazer. A gente precisa colocar força nisso, né? A gente precisa se vencer pra poder ir adiante. E conquistar uma virtude é se mortificar e é fazer penitência, porque não pense você... imagina aí, sei lá, quem faz academia tem aquela história, né, de no pain, no gain, né? Sem sofrimento, sem ganho. Por quê? Porque tu vai esforçar ali o teu corpo, tu vai sentir dor, tu vai, né? Tem tudo isso para que tu chegue, sei lá, no corpo ideal, né? Que é uma bobagem, mas enfim. E é exatamente isso. Né? Não, é mortificar, é para poder se santificar, para poder conquistar a virtude, é sofrer para ter ela. Porque assim, ó, e não pense assim, quando se torna a virtude, que é assim um ato natural, vamos dizer assim, algo que realmente faz parte de ti, não é que também a partir daquele momento deixa de ser algo difícil ou deixa de ser algo que te santifique. É algo que é natural. Então, por mais que tu seja uma pessoa que tenha, sei lá, temperança, enfim, algumas coisas, na hora de se alimentar lá, tu vai ter a temperança de saber até onde é gula e tudo mais, mas tu vai sentir a necessidade, tu vai querer continuar, mas naturalmente tu vai evitar aquilo. Então vai ter um sofrimento, vai ter uma mortificação, mas é natural seu de viver isso, né? Nesse exemplo que tu falou, fica muito claro também o tema do porquê, né? Que é muito importante. Isso é uma coisa que eu penso, assim, esse pessoal que se esforça na academia para fazer exercício físico, ou mesmo qualquer atleta, assim, né? Eles aceitam muitas privações para chegar onde eles querem, né? Aceitam muitas privações, não comem coisas que eles gostam muito e etc. E às vezes nós, por amor a Deus, não fazemos uma abstinência de carne, não fazemos um jejum bem feito, né? Então essa necessidade de ter o porquê diante dos olhos, que é a santidade, não é por uma coisa de porque eu sou muito bom, porque eu consigo sozinho, não, é por amor a Deus e pedir também para Ele, mesmo o desejo, Senhor, me dá o desejo de ser santo, né? Porque é aquilo, se a gente tem um porquê, a gente suporta qualquer como, mas se não tem um porquê, aí não vai ser uma coisa sem sentido, vai ser um sofrimento sem sentido, né? E a gente falou bastante já, mas não propriamente dito das virtudes em si, né? Quais são, e tem uma grandiosíssima diferença dentro das próprias virtudes, tá? Que é virtudes teologais e virtudes cardeais. Tá? Basicamente, que diferença é essa? As virtudes teologais, todos os batizados têm, porque são infundidas em nós pelo próprio Deus. E quais são elas? Fé, esperança e caridade. Então essas três virtudes todo mundo vai ter ali. Não precisa lutar para conquistar elas, porque nós já a temos. O que temos que lutar é para mantê-las. E aumentá-las, né? E aumentá-las. E é extremamente necessário que façamos isso. Porque pensem vocês que Deus nos dá um presente para nos santificar e a gente deixa lá, né? Deixa ela lá. E ela vai
vai morrendo, vai enfraquecendo. Então, agora sim, pensem aquele adultinho que é um ateu, mas ele foi batizado. Não, eu fui batizado ali, fiz primeira comunhão, fiz um negócio ali, mas porque minha família me obrigou e aí eu não acredito mais em Deus e não sei o que lá, não sei o que lá. Essa pessoa tem fé, tem esperança e tem caridade? Sim, mas as virtudes estão no fundo do poço da sua alma lá, do seu corpo, enfim. É aquela história dos talentos, né? Deus, exatamente. O Senhor deu os talentos e a pessoa vai lá e faz o quê? Enterra o talento. Mas por quê, né? Que ele é inteligente. E uma coisa importante também, que é interessante a gente perceber, dessas 3 virtudes, a que a gente perde mais facilmente, a que se apaga, vamos dizer, mais facilmente é a caridade. Quando a gente peca mortalmente, que a gente não vai explicar aqui o que é pecado mortal, outro dia a gente fala só sobre isso, mas quando a gente peca mortalmente, o que acontece? A gente ofendeu a Deus, fez um ato de ódio contra Deus claramente. Então a nossa caridade como se apaga. Só se a gente persistir no pecado, então vai se apagar a nossa esperança. E só se a gente persistir muito pra gente chegar ao ponto de realmente perder toda a fé em Deus, de negar a Deus e tal, né? Claro, isso é uma pessoa que segue a Deus, que tá lá firme e forte, né? Que tá... Então, porque aí a gente vai se afastando. É como se fosse alimentado, na verdade é exatamente isso. É um fiozinho assim, né? Com um cordão umbilical que Deus nos alimenta. A gente corta esse cordão, né? E ao mesmo tempo oposto, quando a gente se confessa, as coisas são acesas de novo, assim, porque a graça de Deus é derramada mais uma vez, renova isso que tá ali na gente, mas estava debilitado por causa do pecado, né? Exatamente. E essa questão dessas virtudes já estarem, né, conosco, né, já são infundidas em nós e nós temos que batalhar para mantê-las acesas, para manter elas firmes, né, fortes, assim, como verdadeiramente Deus quer de nós, que a gente começa a compreender na nossa vida, né, o que é a fé, o que é a fé em si, como virtude, Vini. O que é a virtude da fé? É infundido em nós, mas o que é? Bom, é basicamente crer em Deus, né? E isso é uma coisa bem interessante, assim, que tem 2 aspectos da fé, né? É Deus que me impele para acreditar nele? Ou sou eu que decido acreditar em Deus? Tem muita gente que acha assim, né? Que eu vou acreditar em Deus o dia que ele me convencer. Deus tem que me convencer. O dia que ele me convencer, eu acredito nele. Mas assim, isso nunca vai acontecer na verdade, né? Porque a gente pode ter todos os argumentos, tudo o que quiser diante de si. Nunca vai ser um ato natural, tá bom, eu acredito em Deus. Não. É sempre um ato, Senhor, eu quero acreditar em Ti. E nisso Deus infunde ao mesmo tempo a virtude. Então é sempre um ato nosso de que, eu quero crer, Senhor. E ao mesmo tempo um ato de Deus que dá essa virtude da fé, né? Então isso é muito importante. Porque essa história de que, é dever de Deus lá me convencer. Não é assim não, irmão. Não é assim que a coisa funciona. E a fé, aquela historinha, né? É que a gente acredita no que a gente não vê, né? A gente não precisa ter provas, né? Para que se creia, assim como o próprio Cristo diz, né? Feliz dos que creem sem ter visto, blá 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 blá. Só que a gente trata isso como um conceito, né? Não como uma virtude. Eu tenho fé, mas eu tenho fé na humanidade. Eu tenho fé em, sei lá, em qualquer outra coisa, mas não presta atenção nessa fé como virtude, né? Porque a gente já está predisposto a isso por ter a virtude, né? E por isso a importância também de praticar atos de fé, né? Tem aquela oração que Nossa Senhora de Fátima ensinou aos pastorinhos, eu acho, né? Meu Senhor, eu creio, espero, que é justamente para praticar as virtudes. Então, isso é importante, né? Senhor, eu creio em Ti, exercer a virtude da fé. Pode parecer bobo, só falar, mas isso faz diferença, né? Porque é a gente reafirmar aquilo ali, né? É o que a gente faz justamente quando a gente reza ou creio, né? E aí também nós temos a virtude da esperança, que também é infundida em nós. E aí é o que a gente já falou um pouco antes, né? Sobre o desespero, né? Sobre a ausência de Deus. E a esperança é isso, né? É a certeza em Cristo, a certeza de que tudo, né, que aconteceu com Cristo, de Deus ter nos salvo, né? Nos salvo. E aí entra essa parte da esperança, né? De que não perdermos a esperança, de nós termos ela, mas que também é algo que nós precisamos exercitar, né? Eu acho que um versículo que, como a gente tem no livro também, que define muito bem a esperança é aquele da carta de São Paulo aos Romanos, né?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem que vai nos separar do amor de Cristo? É a tribulação, a angústia, a perseguição? Não importa, né? Não importa. É o famoso não tá morto quem peleia, né? Enquanto a gente estiver ali, puder lutar e puder se esforçar, o negócio tá podendo, né? A gente pode ir adiante. E aí a terceira virtude, que é a caridade, né? Que nada menos, nada mais que o amor, né? Que é a mais importante. Que é a única que vai se ter no céu, né? No céu só tem essa virtude. Exatamente. E nós não vamos nos ater muito a ela aqui, porque o terceiro episódio, que é da trilogia, é o tornar a vida amável. Eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais nesse episódio sobre essa virtude, já fazendo com que vocês escutem o próximo também. E aí, depois nós temos o outro setor de virtudes, né? Nós temos aqui, beleza, todo mundo que é batizado tem elas ali, e agora vamos pelejar para alcançar as virtudes cardeais. Que essa sim, por mais que a pessoa não seja batizada, ela pode buscar. Talvez não busque com o alicerce correto, mas você vai conhecer sim pessoas que você olha por aí e diz, essa aqui é uma pessoa forte, né? Tem fortaleza, consigo ver essa virtude. Às vezes é falsa virtude, enfim, qualquer outra coisa do tipo. Mas aí as virtudes cardeais, Vini, a gente poderia dizer mais superficial assim, né? Pra gente não ficar explicando cada uma, porque muitas pessoas já devem ter ouvido sobre isso. E se quiserem entender mais sobre cada uma, vá no livro, certo? Mas em ordem, também tem uma ordem, né? Sim, tem uma ordem que ajuda a entender muito facilmente por que cada uma precisa da outra. Primeiro a prudência. Por quê? Porque na prudência a prudência tem a ver com a razão, com conhecer o bem. Então, assim, nenhuma virtude vai ser virtude se não tiver prudência. Por quê? Porque tu vai estar com a finalidade errada. Então, se tu quer ser forte para aparecer, isso não é virtude. Então, por isso que a primeira virtude é a prudência, porque ela dirige as outras, ela ordena tudo. Então, ela vai ordenar os pensamentos, né? Para que a gente consiga realmente jogar luz sobre tudo que nós fazemos, não só sobre as outras virtudes, mas sobre a forma de aplicar a prudência nos nossos atos, né? É prudente que seja feito de tal forma. É conhecer o fim certo a ser buscado e determinar os meios. Então, fazer as coisas de um modo prudente é fazer as coisas de um modo efetivo. E nisso entra a justiça, né? Porque para fazer tudo isso, a gente precisa fazer o bem para os outros também, ser justo com os outros. E aí entra a justiça. Justiça é basicamente dar a cada um o que lhe é devido. Então, por isso, no relacionamento com os outros, já que nós não somos ilhas, entra a justiça. Só que enquanto a gente faz isso, busca o bem através da prudência e da justiça, entram dificuldades, entram perseguições, entram as nossas dificuldades mesmo, de tendências e tal, e a gente precisa ser forte para resistir e mesmo assim buscar o bem. E aí entra a fortaleza. E para depois ordenar tudo isso, pra gente não ficar com um conceito muito alto de nós mesmos, ou não exagerar achando que é virtude, o que na verdade não é. E ao mesmo tempo, para manter tudo ordenado, entra a temperança, que vai regular, né? Tanto o nosso interior, quanto com o modo como a gente lida com as coisas exteriores. Então, por isso é nessa ordem, porque, claro, não é que, então antes de tudo eu tenho que ser prudente. Tudo vem mais ou menos junto, assim. Exatamente. Mas até a hierarquia das virtudes é mais ou menos essa, né? Até porque elas vão ter, são setores, eu brinquei de questão de setores diferentes, mas elas se complementam. A gente vai ver que a nossa prudência vai precisar da nossa esperança, da nossa fé e da nossa caridade, né? Tanto que, nem o Vim falou, a caridade é tão importante, mas tão importante que vai estar lá no céu até. É porque no céu não tem o que crer, já está com Deus, não tem como crer em Deus, já está com Ele, e não tem o que esperar, já está tudo consumado, né? Não é a caridade. Exatamente. E aí, nós conseguimos, através dessas virtudes, nos formar como santos, né? Muitas vezes a gente pode ler ali a vida de um santo e ele não está falando sobre fortaleza ou sobre ordem, mas a gente olha São Bento lá e vê a regra e vê, né? E tipo assim, o que é aquilo ali? É ordem, é prudência, né? É justiça também, mas a gente consegue ver muito ordem e prudência, por exemplo, na regra de São Bento. Claro, todas as outras coisas. Mas aí a gente consegue, através dessas virtudes, jogar a luz sobre a nossa vivência e principalmente com a questão da prudência, né? Porque a prudência é uma virtude que muito falta hoje. A prudência... Todas faltam, né? Todas Mas a faltam. prudência é algo que a gente consegue ver assim que... E às vezes as pessoas pensam que ser prudente é ser medroso.
Sabe aquela pessoa que demora até tomar uma atitude? Ele é prudente. Não, isso não é ser prudente. A prudência, ela demora enquanto ela tá percebendo como deve agir. No momento que ela percebeu, ela vai lá e age. Ela não demora na ação, né? O São José Maria fala isso, né? Sobre esse papel de ordenar as coisas todas, que é o que a prudência faz. Ele diz: virtude sem ordem estranha virtude. Porque se eu fiz as coisas na correria, de um modo desorganizado, e por acaso deu certo, é virtude. Não é virtude. Sem ordem não é virtude. Então sem prudência não é virtude. E uma coisa legal de perceber também é que aí pode surgir aquela dúvida, né? Tá, mas e a virtude da generosidade? Não falaram dela. A virtude da alegria, né? Todas essas outras virtudes, a humildade, generosidade, alegria, magnanimidade, etc, todas elas vêm dessas 4. São ramos, né? São ramos, como de uma árvore, né? Então, por exemplo, a ordem que a gente falou agora é um ramo da virtude da prudência com a justiça. Por que é a justiça? Porque a justiça ajuda a dar a cada coisa o que lhe é devido. Então a gente vai dar o tempo necessário para cada coisa. E assim a gente podia falar de cada um. De cada um, né? No livro tem isso, tá, pessoal? Até por isso que é importante que vocês acompanhem e peguem o livro também, porque lá vocês vão conseguir entender quais são essas ramificações, vamos dizer assim, e como aplicar. E aí o livro tem um roteiro e meditação sobre cada uma das virtudes. Então, vai ter toda a explicação lá, um roteiro, blá, 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 e no final do capítulo vai ter assim, perguntas, questionamentos para que vocês se façam. Então ele é um livro que ele pode ser lido muito como um livro de espiritualidade também, né? Porque vai deixar ali para que você medite, para que você reze, para que você pense, para que você execute como está sendo as coisas e tudo mais. Então, o nosso segundo episódio termina por aqui, porque a gente falou que ia ser curto, mas deu 50 minutos, acho, né? Então, de parabéns. Que vocês possam conquistar as suas virtudes e lutá-las para isso. E contem com nós e com nossos episódios para ajudá-los, né? Isso aí. Tchauzinho, povo! Grande abraço.